Pense em como sua vida mudaria se, a cada manhã, você se lembrasse do seu verdadeiro valor. Se acordasse sem precisar de aprovação, sabendo que sua importância não depende do que os outros dizem, fazem ou pensam. Um estado de espírito em que, mesmo que o mundo te ignore, você continua de cabeça erguida, porque sabe quem é. Parece difícil, não é? Mas os estoicos entenderam isso muito bem. Enquanto muitos buscavam validação nos elogios alheios, eles encontravam força no próprio julgamento. Não por arrogância, mas porque haviam aprendido a reconhecer seu valor sem precisar mendigar. Hoje, vou te mostrar como fazer o mesmo. Se aplicar essas lições, vai parar de se sentir pequeno em ambientes que não conseguem enxergar sua grandeza. Não porque o ambiente vai mudar, mas porque você vai aprender a se valorizar sem condições. Antes de começarmos, vá aos comentários e escreva: "Hoje me obrigo a reconhecer meu valor." Ao fazer isso, você se compromete a lembrar todos os dias que não está aqui para ser aprovado, e sim para ser autêntico. Escreva agora, não perca tempo, e não perca nenhuma dessas lições, especialmente a última, que é a mais poderosa de todas. Lição 1. Pare de minimizar suas conquistas. Quantas vezes você já diminuiu o que conquistou? Já disse: "Não é grande coisa, qualquer um faria." Ou desviou o foco do que você mesmo realizou, como se fosse insignificante. Mas deixa eu te dizer com clareza: nem todo mundo teria chegado até aqui. Nem todos teriam suportado o que você suportou. Há batalhas que só você conhece, decisões corajosas que só você tomou, dias escuros que só você enfrentou, e fez isso de cabeça erguida, mesmo que ninguém tenha notado. Minimizar suas conquistas não é humildade, é esquecer de si mesmo. Porque, ao fingir que nada foi difícil, você também finge que não foi corajoso. Os estoicos não buscavam aprovação externa, mas reconheciam o valor de viver com virtude e coerência. Por que você não faria o mesmo por si? Epicteto dizia que devemos nos aplaudir quando agimos de acordo com nossos princípios. Não por vaidade, mas por respeito próprio. Você enfrentou obstáculos que teriam paralisado outros. Manteve o rumo quando tudo parecia empurrar você para o abandono. E mesmo assim, se cobra mais, sem se dar nem um segundo para agradecer por tudo que já superou. Aquilo que hoje parece normal, um dia foi um desafio imenso. Essa rotina que você segue com disciplina, aquela conversa difícil que você teve coragem de encarar, aquela meta que você alcançou mesmo achando que não conseguiria. Tudo isso, mesmo que hoje você não se lembre, foi prova de crescimento. Mas o problema é que você se adaptou tão rápido à sua nova versão que esqueceu quem era antes. É como escalar uma montanha, chegar ao topo e, em vez de apreciar a vista, já pensar na próxima subida. Sêneca dizia que a maior riqueza do sábio é reconhecer seu progresso interior. Não se trata de se acomodar, mas de ser justo com você mesmo. Olhar para trás e ver com honestidade o quanto você já percorreu, sem tirar o mérito só porque agora já não dói tanto. A mente tem essa armadilha. Ela faz o que era difícil parecer fácil, mas não foi. E se você não se reconhecer, se não se validar, vai viver dependendo do aplauso dos outros. O mundo pode demorar a perceber, mas você não deveria. Porque se o seu valor só existe quando alguém o menciona, você estará sempre à espera. Não espere um reconhecimento que talvez nunca venha. Dê ele a si mesmo. Reconheça-se pelas vezes em que escolheu o bem, mesmo quando ninguém estava olhando. Pelas vezes em que foi leal a si mesmo no meio do barulho. Pelas vezes em que caiu e não fez disso um drama, mas uma lição. Marco Aurélio escrevia todos os dias, em suas meditações, sobre seu esforço para viver melhor. Não para se exibir, mas para lembrar a si mesmo que ainda estava no caminho. Você também pode fazer isso. Anote seus avanços,
Celebre em silêncio. Olhe para si com respeito. E quando sentir que não é suficiente, volte a lembrar de onde você veio. Porque se você esquece suas próprias vitórias, abre espaço para a dúvida. E não, nem todo mundo teria chegado até aqui. Muitos teriam desistido. Você não. Isso é uma conquista. Comece agradecendo a si mesmo por cada momento em que não sabia se conseguiria. E ainda assim, continuou, por cada instante sem aplauso em que você seguiu caminhando. Porque o mais valioso que você tem não é o que conquistou, mas quem você se tornou durante o processo. Não minimize mais seu esforço. Não disfarce de humildade, o que na verdade é falta de amor próprio. Agradeça, reconheça, continue, porque não se trata de se achar melhor que os outros, mas de parar de se achar menor. Lição 2. Repita seu valor mesmo quando não sentir. Há dias em que a mente trai, dias em que você acorda se sentindo pequeno, insuficiente, como se todo o seu esforço não valesse nada. E mesmo nesses dias, você ainda pode agir com coragem. Porque você não precisa se sentir bem para fazer o que é certo. Não precisa estar motivado para ser digno. O que você precisa é repetir o seu valor, mesmo quando não o sente. Porque a sua voz interior é treinável. Ela não nasce pronta. Ninguém acorda todos os dias com pensamentos de força e merecimento. Segurança se constrói, se cultiva, palavra por palavra, atitude por atitude, pensamento por pensamento. Os estoicos sabiam disso. Epicteto ensinava que não somos o que sentimos, mas o que fazemos com o que sentimos. Se sua mente diz, você não vale nada, e você age com integridade, com respeito por si mesmo, você está mostrando a ela que está errada. E isso é treino, porque se você esperar se sentir pleno para começar a se afirmar, vai ficar parado. Se esperar que o mundo te valide antes de se tratar com respeito, sua autoestima sempre dependerá de fatores externos. Reconhecer-se não é ego, é justiça consigo mesmo. Não é inflar o orgulho, nem se colocar acima de ninguém. É parar de se colocar abaixo. É olhar para sua história, suas batalhas, suas decisões e dizer, estou fazendo o melhor que posso. E isso já é valioso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, para lembrar quem era e quem queria ser. Não por se achar superior, mas porque sabia que, se não afirmasse seu caminho todos os dias, sua mente se encheria de ruídos, dúvidas e vozes alheias. Você também precisa escrever para si, repetir para si, afirmar-se, mesmo quando parecer ridículo, mesmo quando a emoção não estiver presente. Porque não é fingimento, é reprogramar sua mente para parar de castigar o que ainda está em construção. Você pode estar cansado e ainda assim é digno, pode estar confuso e ainda assim merece respeito, pode não se sentir valioso e ainda assim é, porque seu valor não desaparece quando a emoção cai. Ele não se dissolve nos dias cinzentos, está ali, mesmo quando você não vê. Mas, se nem você afirma isso, quem vai afirmar? O silêncio interior nem sempre é sabedoria. Às vezes, é abandono. A voz que não se afirma é uma voz que se entrega. E se entregar ao próprio julgamento é deixar sua identidade à deriva. Por isso, afirmar sua dignidade fortalece quem você é. Cada vez que você escolhe se tratar com respeito, mesmo sem vontade, cada vez que diz, eu mereço tranquilidade, mesmo que a ansiedade te consuma, cada vez que responde a si com amor, quando tudo em você quer se criticar, isso é uma vitória invisível, sim, mas profundamente transformadora. Não espere ser perfeito para se tratar bem. Trate-se bem porque está caminhando. E quem caminha merece respeito, mesmo que ainda não tenha chegado. A mente não distingue o que é real do que é repetido. Se você disser todo dia que não vale nada, ela vai acreditar. Mas, se todo dia você disser, minha presença tem sentido,
Ainda que no começo não sinta, vai chegar o dia em que vai acreditar. Porque é assim que se reescreve uma história interior, com repetição, intenção e constância. Não espere sentir para dizer, diga para começar a sentir. Hoje você pode começar. Hoje você pode se afirmar, sem provas externas, sem resultados visíveis, só com a certeza de que merece o próprio apoio. Porque se você não estiver do seu lado, ninguém pode estar de verdade, e você não está sozinho. Todos nós lutamos com a voz crítica, todos temos dias de dúvida. Mas os estoicos não se definiam pelas emoções, e sim pela forma como respondiam a elas. Lição 3. Não se compare a ninguém. Comparar-se é uma das armadilhas mais silenciosas e destrutivas que existem. Começa como uma observação inocente. Alguém conquista algo e você observa. Mas de repente vem a comparação. Deveria estar ali. Estou atrasado. Nunca serei assim. Sem perceber, a inspiração vira pressão e a admiração se transforma em autoexigência. Ouça com atenção. Não se compare a ninguém. Sua história tem um valor único e irrepetível. Ninguém viveu o que você viveu, sentiu com a sua intensidade ou carregou a mesma combinação de medos, sonhos, perdas e aprendizados. Medir seu progresso pela régua alheia é tão injusto quanto inútil, pois cada caminho tem desafios que muitas vezes ninguém vê. As comparações turvam sua percepção. Fazem você achar que anda devagar quando, na verdade, avançou muito. Fazem pensar que está estagnado quando talvez esteja apenas plantando algo que florescerá no tempo certo. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade da alma vem de cumprir seu dever, não de olhar o que os outros fazem. Hoje, porém, vivemos mirando os lados, avaliando nosso valor por métricas alheias e perdendo a conexão com nosso próprio processo. Que sentido há em admirar o jardim do outro enquanto descuida do seu? O que você enxerga no outro, você também pode cultivar. Viu disciplina? Cultive disciplina. Viu serenidade? Trabalhe a serenidade. Viu sucesso? Defina o seu e vá atrás dele, não a partir da carência, mas da inspiração. Admirar não é querer ser outro, é reconhecer que aquele potencial vive em você. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando deixamos de nos preocupar com o que não controlamos. Você não controla o tempo, os dons ou as conquistas dos outros, mas pode cuidar dos seus, regar seu caminho com constância, paciência e verdade. Você é sua melhor referência. A comparação útil é só uma, com quem você era ontem. Pergunte-se, hoje penso com mais clareza? Reajo com mais calma? Sou mais fiel a mim mesmo do que há um ano? Essa é a comparação construtiva, que impulsiona sem destruir, que centra sem culpar. Os estoicos nunca aspiraram ser como os outros, almejavam ser a melhor versão de si mesmos, não buscavam aplausos, mas coerência, e isso está ao seu alcance todos os dias. Não se trata de ser o melhor, mas de ser íntegro e consciente. Talvez você se compare a quem já esteja na metade do caminho, enquanto você mal começou, ou a quem teve ferramentas que você nunca teve, ou a uma imagem distorcida que nem reflete toda a verdade. Sem perceber, você se prejudica por algo que não é real. Eu mesmo passei por uma fase em que tudo me parecia insuficiente. Olhava para as conquistas dos outros e sentia que estava atrasado. Com o tempo, entendi que minha história só corre no meu ritmo, que meus ciclos não precisam se encaixar nos dos outros e que, ao focar no meu processo, tudo fazia sentido. Deixar de se comparar não significa deixar de querer melhorar. Significa crescer a partir da aceitação, não da culpa, da conexão com suas necessidades, não do que os outros aparentam. Seu caminho é valioso não por ser perfeito, mas por ser seu. Se você está avançando, mesmo que devagar, já está crescendo, e isso basta. Se alguma vez você se sentiu menor por olhar para os lados, pare,
olhe para si mesmo e volte ao seu centro, pois ali está seu poder. Lição 4. Faça do seu diálogo interno seu aliado. A voz que você mais ouve não é a dos outros, mas a sua. É esse sussurro constante que o acompanha em silêncio, que observa cada erro e o julga, ou o impulsiona, conforme você o treinou. E a verdade é que muitos de nós caminham com um inimigo interno, uma voz que critica, minimiza e repete o pior que já ouvimos. Mas você não veio ao mundo para ser sabotado pelos seus próprios pensamentos. Por isso, faça do seu diálogo interno um aliado. Não há avanço duradouro se sua mente for sua primeira barreira. Não tolere pensamentos que o sabotam, assim como não permitiria que outro o insultasse, também não deve deixar sua mente humilhá-lo. Quando você se repete não posso, não valho, não sirvo, está reforçando uma identidade que o enfraquece. Os estoicos sabiam que não controlamos tudo o que pensamos, mas podemos decidir quais pensamentos aceitar e quais questionar. Marco Aurélio escrevia não só para refletir, mas para corrigir seus próprios julgamentos, para reeducar a si mesmo e falar com clareza. Você pode fazer o mesmo. Fale consigo com respeito, firmeza e compaixão. Respeito para não se degradar, firmeza para não permitir desculpas, compaixão para compreender-se sem destruir-se. Essa combinação é poderosa. Não se trata de adoçar a realidade, mas de enfrentá-la com uma voz que o apoie, em vez de esmagá-lo. Pergunte-se, você falaria com tanta dureza se fosse seu próprio amigo? Se a resposta for não, algo precisa mudar. Suas palavras internas constroem sua realidade. Não é metáfora, é fato psicológico. Aquilo que você repete na mente molda suas decisões, limites e energia. Se todo dia você se diz não sirvo, agirá como quem não serve. Se repetir isso me supera, vai evitar enfrentar o que, na verdade, pode superar. Mas se mudar a narrativa, por exemplo, posso lidar com isso, já superei coisas piores, isso não me define. Verá seu comportamento mudar também. A identidade não nasce de um dia, mas de um diálogo interno repetido inúmeras vezes. Plante frases que o elevem, não que o afundem. Você não precisa esperar para se sentir forte para falar com força. Fale com força para começar a sentir-se forte. O que diz a si mesmo é como uma semente. Semeie dúvida, colherá medo. Semeie dignidade, colherá confiança. Epicteto ensinava que não é o que acontece que nos perturba, mas como interpretamos. E sua interpretação nasce da linguagem que usa consigo. Mudar de vida começa por mudar sua voz interna. Eu lembro de quando minha mente era meu maior obstáculo. Cada erro virava sentença, cada falha era motivo para me insultar. Um dia percebi que não podia avançar se cada passo viesse acompanhado de castigo. Então, comecei a reescrever meu jeito de falar comigo. No início soava forçado, até falso, mas com o tempo, aquela nova voz ganhou espaço. Aprendi a me corrigir sem me esmagar, a me exigir sem agredir, e minha energia mudou. Você também pode. Não precisa ser perfeito para falar consigo com respeito, precisa de respeito para se aproximar da sua melhor versão. A voz que usa consigo em privado define seu poder em público. Lição 5. Transforme o auto-reconhecimento em um ritual. Existe uma força silenciosa, capaz de sustentar você nos bons dias e de levantar você nos dias difíceis. Ela não vem de fora, não depende de sorte, de humor ou de reconhecimento dos outros. Essa força nasce quando você decide começar cada dia com uma única intenção: lembrar-se de quem você é. Por isso, transforme o auto-reconhecimento em um ritual. Não como um gesto ocasional, mas como uma prática íntima, diária, necessária. A forma como você fala consigo mesmo ao acordar define a energia com que enfrentará o mundo. Antes de olhar o celular, antes de mergulhar nas exigências do dia, reserve alguns segundos para se olhar com verdade.
não a partir do que falta, mas do que já existe em você. Diga a si mesmo com clareza: já superei muita coisa, tenho forças que outros não veem, mereço respeito e direção. Esse simples ato, repetido todos os dias, é mais poderoso do que você imagina. Porque você não começa o dia na carência, começa na consciência. Comece o dia com consciência do seu valor. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque sua dignidade não depende disso. Mesmo com desafios, falhas e pendências, você ainda carrega um valor que não se negocia. E se você afirma isso logo cedo, seu dia toma outro rumo. Você se defende melhor, duvida menos, reage com mais calma, toma decisões mais alinhadas consigo mesmo. Os estoicos entendiam isso. Marco Aurélio escrevia logo ao amanhecer, não para aprender algo novo, mas para lembrar a si mesmo do que já sabia, que sua paz dependia da clareza interna. Você também pode fazer isso. O hábito de se valorizar muda sua postura diante da vida. Não muda só o que você pensa sobre si. Muda como você anda, como você fala, como você permite que o tratem. As pessoas que praticam o autorreconhecimento não se acham superiores, mas também não permitem ser pisadas. O centro delas não é arrogância, é estabilidade. Quando você se lembra todos os dias de que tem valor, deixa de buscar desesperadamente que os outros o confirmem. E isso é liberdade emocional, porque quando o mundo lhe virar as costas, e isso vai acontecer, você ainda estará firme, sustentado pelo próprio reconhecimento. Reconhecer-se hoje é preparar-se para resistir amanhã, porque virão críticas, virão falhas, virão dias cinzentos em que nada parecerá suficiente. Mas se nesse dia você já tiver dito a si mesmo: sou digno, tenho valor, estou construindo, então você terá um escudo, não para ignorar a realidade, mas para atravessá-la sem se perder nela. Epicteto dizia que não é o que nos acontece que nos quebra, mas a ideia que temos de nós mesmos diante do que acontece. Sua ideia de si deve ser forte, clara, alimentada diariamente. Lembro de uma fase em que começava o dia com pressa. Só enxergava o que faltava: pendências, tarefas, erros. E assim me sentia incompleto, até que comecei a mudar esse padrão. Todas as manhãs escrevia uma frase que me lembrasse do meu valor, uma linha que afirmasse meu propósito. Algo dentro de mim mudou. Não foi mágica, foi direção. Tornei-me mais consciente, mais estável, menos vulnerável ao que vem de fora. E isso me sustentou em dias que antes me derrubariam. Você também pode construir esse espaço interno. Não precisa de muito, uma frase, um pensamento, uma afirmação que o traga de volta ao centro, mas precisa de constância. O autorreconhecimento não é vaidade, é treinamento, é medicina preventiva para a alma. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a frase: fortaleço minha mente com sabedoria estoica. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu comentário. Isso ajuda o YouTube a mostrar esses vídeos para mais pessoas que, assim como você, buscam crescimento e equilíbrio. Sou muito grato pelo seu tempo e apoio. Nos vemos na próxima.